deixar muito claro essa relação dose-resposta, tá? Por quê? Porque é uma sigmoide. Aqui não é de esteroide, tá? Aqui é outro fármaco, mas é que eu achei tão bonitinho que eu trouxe esse exemplo aqui. Aqui, escala logarítmica, então eu aumento 10 vezes, né? Uma potência de 10 a cada unidade. E aqui eu começo a ter efeito farmacológico, né? Tissue response, ou resposta tecidual, com 0,2 molar. E eu atinjo o meu máximo de efeito com 2 molar. Mesmo que eu aumente de 2 para 2.000, para 100.000 a dose, não faz mais diferença. Por quê? Porque aqui eu saturei receptor. Aumentar a dose a partir da saturação de receptor não me dá mais resultado. Só me dá colateral. Tá? Deixa eu ver se tem aqui. Então, o que a gente precisa tentar fazer? Ficar nessa região aqui verde, ó, que é o que a gente chama de titular a dose, titrate a dose. Então, eu vou entrar numa dose baixa e eu vou subindo, enquanto eu aumento a dose e eu tenho efeito terapêutico sem ter efeito colateral. À medida que eu começo a ter efeito colateral aumentando a dose, eu paro. E eu tento ficar aqui, nessa faixa de dose, aonde eu consigo aumentar e ter mais resultado, sem ter efeito colateral. Tá? E pensando que é uma sigmoide, essa sigmoide também anda. Lembra que a gente falou que a expressão de receptor androgênico aumenta com o uso do esteroide? Então, quanto maior o tempo de uso, mais a pessoa vai suportar o esteroide. Então, a dose para o iniciante tem que ser muito menor mesmo. E aí que está o problema geral. Porque a galera vê as doses dos atletas falando em podcast, em postagem, em grupo de Telegram, e o cara iniciante quer copiar o ciclo do cara. Diz que ele não tem receptor no músculo para receber aquilo. Vai para qualquer outro lugar, mesmo para o músculo dele. Tá? Então, o nosso desafio é ficar dentro dessa faixa aqui, aonde eu tenha efeito terapêutico e aonde eu não chegue no efeito colateral. Tá? E quando eu cruzo essa linha, aqui, ó, então, por exemplo, tá com uma mulher, tá usando 10 miligramas de oxandrolona e tá tudo dando certo. E você aumenta para 15 e começa a ter acne, queda de cabelo, uma vez que eu desencadeei o colateral, não adianta eu voltar para o 10. Porque ele vai continuar acontecendo. Uma vez que começou o efeito colateral, eu vou ter que cessar o uso, esperar acabar o colateral, para recomeçar a dosagem. Então eu perco mais tempo tentando forçar a dose, tentando subir, do que se eu mantiver a dose. Enquanto eu tiver evolução, eu fico na mesma dose. Parou de evoluir, aí que eu vou aumentar. Né? Se eu vou tentando escalonar a dose, eu acabo atingindo o colateral e tendo que recuar. Eu perco mais tempo assim do que se eu vou aumentando paulatinamente à medida que eu tenho uma estagnação, um platô de resultado. Tá? Primeiro contato, Oxan 5 miligramas para mulher. Primeiro contato, Oxan 5. Primeiro contato de Oxan, né? Porque eu iria primeiro para metenolona acetato. Entendeu? Só que lógico, vamos lá. Se a metenolona eu tenho 30% de biodisponibilidade, eu vou ter que começar com uma dose maior do que eu começaria a oxandrolona, porque eu vou ter essa perda. Então se eu vou começar com metenolona, eu já vou começar com uns 10. Porque eu sei que dos 10 eu vou ter 3. Né? Agora, se eu vou começar com oxandrolona, eu gosto de ver uma dose assim, primeiro contato, 2,5 miligramas. 2,5, 3. Eu gosto de começar aí. Para eu ter segurança no que eu estou fazendo. Só que eu não faria oxandrolona. Eu faria oximetolona. Que eu vejo menos queda de cabelo e maior ganho de força. Oxandrolona eu vejo muito mais acne e queda de cabelo do que a oximetolona. Muito mais. Começaria com quanto? 2,5 de oximetolona. Você falou E aí eu subo de 2,5 em 2,5. 2,5, 5, 7,5, 10. A oxandrolona, então, você faria só uma vez ao dia?
não... Todos os orais eu faria só uma vez ao dia. Tá. Tá? Todos que eu conheço usam de manhã e à tarde. Porque faz sentido quando a gente olha aquela questão de doses frequentes ou infrequentes. Só que aparentemente, tecido cutâneo, é pior eu estimular continuamente ele do que quebrado. Exatamente. Então a gente vê mais queda de cabelo, mais acne fracionando a dose do que dando dose única. E pensando que eu quero só ter um pouquinho de efeito extragenômico no treino, aumentando a minha eficiência da contração muscular e acelerar a minha recuperação no treino, faz mais sentido que eu pegue as 8 horas da meia-vida e jogue ali no treino. Então eu vou jogar, que seja 1 hora antes, e ele vai fazer efeito durante o treino, mais umas 6 horas depois. Beleza. Depois vai embora.